A Terra não é um planeta grande, mas também não o podemos considerar como pequeno. Marte, por exemplo, é mais pequeno. A superfície total da Terra é de cerca de 510 milhões de quilómetros quadrados, o que equivale aproximadamente à área de 5.500 Portugais. 149 milhões de quilómetros quadrados correspondem aos continentes e às ilhas, e o restante aos oceanos. E porque habitamos um espaço que não é bidimensional, podemos incluir nestes valores o volume da água e do ar, que no caso dos mares é o habitat dos peixes e de outros. E com este retrato numérico até podemos pensar que estamos num planeta razoavelmente grande e espaçoso, com muitos ecossistemas naturais, com muita biodiversidade e com muitos recursos. Mas o tamanho de algo é relativo e está sempre dependente de outros fatores. Os seres humanos têm vindo a percorrer o planeta desde há vários milhares de anos. E desde sempre interagimos com as outras espécies e também fomos recolhendo recursos naturais, como a madeira ou a água, que nos são úteis para várias coisas. E durante grande parte da nossa história, a quantidade de população humana manteve-se num crescimento lento. Há 12 mil anos viviam na Terra 4 milhões de seres humanos. Há 4 mil anos éramos pouco mais de 70 milhões. E no ano 1700, a população humana era constituída por cerca de 592 milhões de indivíduos. No entanto, este crescimento lento desaparece e, em 2022, ultrapassamos os 8 mil milhões de indivíduos a habitar o planeta. Em pouco mais de 300 anos, a população humana aumentou em mais de 7.400 milhões de indivíduos. E, subitamente, um planeta que até parecia grande quando éramos muito menos do que somos agora, deixou de o ser. E ainda vai parecer mais pequeno quando daqui a pouco abordarmos o impacto que toda esta população tem no meio ambiente e na biodiversidade. Há várias causas que motivaram este grande aumento da nossa população. Os avanços da medicina e a melhoria dos cuidados sanitários são duas delas, que são, por si só, fatores positivos e benéficos para a nossa espécie e que levam, por exemplo, ao aumento da esperança de vida e à diminuição da taxa de mortalidade dos recém-nascidos. Mas existem outras causas que contribuem para o aumento da população humana, algumas a um nível global, enquanto outras com maior incidência em determinadas regiões do mundo ou em determinadas sociedades. São causas como pressões culturais ou religiosas que favorecem os nascimentos em quantidade, o uso insuficiente de métodos contraceptivos, o fraco acesso à educação sobre a reprodução humana e sobre como evitar a gravidez, os poucos direitos que as mulheres têm em algumas sociedades, impedindo-as de decidir sobre o seu próprio corpo e sobre outros aspectos, e os fracos recursos económicos das famílias que limitam o acesso à educação e a métodos contraceptivos. Além disso, em certos casos, as famílias economicamente mais desfavorecidas podem tender a ter mais filhos, porque cada filho é um elemento a mais que poderá trabalhar e assim contribuir para aumentar os rendimentos dessas famílias. A população humana não está uniformemente distribuída pelo planeta. Há regiões que possuem uma elevada densidade populacional, enquanto noutras os seres humanos formam uma visão rara. Mas porque moramos atualmente numa sociedade global, onde em apenas algumas horas conseguimos voar para o outro lado do planeta, o lugar onde residimos tem pouca ou nenhuma importância relativamente ao impacto que temos no meio ambiente e na biodiversidade. Por exemplo, nós aqui na Europa estamos a contribuir para a eliminação da floresta amazónica, que fica do outro lado do Oceano Atlântico, a vários milhares de quilómetros de distância. A sobrepopulação é o estado em que uma determinada espécie atinge uma quantidade tal de indivíduos que o ambiente em que habita torna-se insuficiente para fornecer o necessário à sobrevivência dessa espécie. No nosso caso, pedimos mais à Terra do que aquilo que ela nos pode dar, e isso é uma das causas que provoca a destruição do meio ambiente e da biodiversidade.
Cada um dos mais de 8 mil milhões de seres humanos que atualmente habitam a Terra precisa de alimentos para comer, de água para beber, de roupa para vestir, além dos produtos e serviços relacionados com os hábitos de consumo de cada um, como a gasolina, a eletricidade, os plásticos e por aí fora. E para que seja possível sermos fornecidos por cada um destes produtos ou serviços, é necessário produzi-los e transportá-los. E é também necessário lidar com os nossos desperdícios, como as embalagens de plástico e o equipamento eletrónico que se torna obsoleto. E as consequências da sobrepopulação humana e dos nossos hábitos de consumo são várias. Uma consequência do aumento da população humana é a necessidade de construção de mais casas para habitarmos, de construção de mais espaços comerciais e industriais, de mais zonas agrícolas, de mais estradas, de mais aeroportos e de outras infraestruturas. Quanto maior for a área do planeta ocupada pelos nossos edifícios e infraestruturas, menor é o espaço que sobra para a natureza. Sempre que alargamos a nossa área construída, estamos a eliminar florestas, estamos a drenar pântanos, estamos a destruir prados. E enquanto o fazemos, estamos a fragmentar ou a destruir os habitats dos mamíferos, das aves, dos insetos e de outros seres vivos que viviam nesses ecossistemas. Estamos a retirar-lhes o território e as fontes de alimento. Estamos a dificultar-lhes as condições necessárias para a sua reprodução. E isto acontece não apenas com a expansão urbana e respectivas zonas residenciais, comerciais e industriais, mas também com a expansão das zonas turísticas. A nossa expansão urbana ou turística é a causa, ou pelo menos uma das causas, que coloca diferentes espécies no caminho da extinção. Se a população humana global diminuir consideravelmente, não teremos necessidade de construir em tanta quantidade. E isso permitirá devolver espaço à natureza e às diversas espécies que conosco partilham o planeta. Quanto maior for a quantidade de seres humanos, maior é a quantidade de bocas para alimentar. E, portanto, maior é a quantidade de alimentos que precisam de ser produzidos. E, frequentemente, os métodos utilizados para obtermos alimentos não são benéficos para a saúde dos ecossistemas. Muita da agricultura praticada pela nossa sociedade faz uso de pesticidas e de inseticidas tóxicos para o meio ambiente e prejudiciais para a biodiversidade. Além disso, a agricultura e a criação de gado bovino são responsáveis por 90% da desflorestação a nível mundial. E aumentar a produção agrícola ou de carne devido a uma cada vez maior necessidade de alimentos pode implicar uma maior destruição de ecossistemas e respectivas espécies e um uso ainda mais intensivo na agricultura de métodos prejudiciais para o meio ambiente e para a biodiversidade. Atualmente, mais de 40% das espécies de insetos estão em risco de extinção. E uma das causas para este desastre é o uso de inseticidas e pesticidas na agricultura. E o cenário é igualmente mau nos oceanos, nos rios e nos lagos. Há várias espécies de peixes que estão ameaçadas da extinção devido não apenas à necessidade de aumentar a quantidade de peixe capturado para alimentar a crescente população humana, mas também por serem utilizados métodos de pesca que são prejudiciais para a saúde dos ecossistemas. Uma diminuição considerável da população humana global implicará uma menor produção de alimentos. E produzir menos alimentos a par com métodos sustentáveis irá possibilitar uma maior saúde dos ecossistemas e respectivas espécies. O consumismo é um sistema que se baseia na manutenção infindável da compra de produtos ou serviços, algumas vezes úteis, outras vezes supérfluos, mas que vão preencher uma necessidade ou trazer felicidade ou bem-estar a quem compra. Na prática, o consumismo é um motor para o crescimento económico. O
O problema é que o consumismo desenfreado da nossa sociedade e a necessidade de produzir massivamente as coisas que são vendidas reflete-se negativamente nos ecossistemas e nas espécies de seres vivos que neles habitam. E quanto maior a população humana, maior é a quantidade de consumidores e ainda mais negativas são as consequências para o meio ambiente e para a biodiversidade. Qualquer produto que encontramos à venda nos retalhistas precisa de ser produzido, o que implica que o seu fabricante tenha de obter os materiais necessários para o fazer. Mesmo os produtos mais comuns do nosso dia-a-dia dependem de certos materiais. Os smartphones e os computadores fazem parte da nossa sociedade desde há algumas décadas, e é mais do que óbvia a utilidade que cada um deles tem para muitos de nós. No entanto, este lado útil traz consigo um lado altamente prejudicial para o meio ambiente e para a biodiversidade. As baterias dos smartphones e dos computadores precisam de lítio. A extração de lítio utiliza grandes quantidades de água, contamina o solo e a água, destrói os ecossistemas e elimina a biodiversidade. E como seria de esperar devido ao enorme consumo de equipamento dependente de baterias, a extração de lítio em todo o mundo aumentou 11 vezes entre 1995 e 2021. A venda de smartphones a nível mundial aumentou 10 vezes entre 2007 e 2022. Em 15 anos foram vendidos 15 mil milhões de smartphones em todo o mundo, que precisaram de ser produzidos. Se a população humana fosse menor, o que é igual a dizer que se houvesse menos consumidores, mesmo que continuássemos a comprar um smartphone novo a cada 2 anos ou a cada 3, certamente que não teria sido necessário produzir os 15 mil milhões de unidades em 15 anos e, consequentemente, não precisaríamos de extrair quantidades tão grandes de lítio e, por isso, o impacto negativo no meio ambiente e na biodiversidade seria menor. É óbvio que se a população humana mundial diminuísse, os diversos negócios teriam de se adaptar a essa menor quantidade de consumidores. Uns serão mais hábeis nessa mudança do que outros, mas todos devem ter em atenção o impacto negativo que os produtos ou serviços que disponibilizam têm para o meio ambiente e para a biodiversidade. E também os consumidores devem estar conscientes desse impacto e minimizá-lo ou evitá-lo. A sobrepopulação humana que existe atualmente dá-nos responsabilidades acrescidas em relação ao produto ou serviço que queremos comprar. O consumismo desenfreado em que vivemos é prejudicial a vários níveis, até mesmo para a saúde física e psicológica dos seres humanos. A nossa sociedade, muitas vezes chamada de sociedade de consumo, é, sobretudo, uma sociedade de descarte. Nós deixamos de utilizar coisas que ainda estão perfeitamente funcionais para comprar modelos mais recentes. Nós compramos diariamente milhões de garrafas de água de plástico que estão nas nossas mãos apenas durante uns minutos ou horas e depois servem para aumentar a poluição plástica do planeta. E até desperdiçamos aquilo que produzimos para comer. Cerca de 1/3 dos alimentos produzidos anualmente são desperdiçados. É uma quantidade suficiente para alimentar 2 mil milhões de seres humanos em todo o mundo. Nós estamos a produzir coisas que vamos deitar fora passado pouco tempo. E como uma parte considerável da sociedade humana está formatada para viver neste ciclo de comprar e descartar, quanto maior for a população humana, maior é a quantidade de descarte e maior é a quantidade de lixo. E nós só podemos descartar uma coisa se essa coisa for produzida. Portanto, quanto maior for a quantidade de coisas que descartamos, maior é a necessidade de as produzir e maior é o impacto negativo para o meio ambiente e para a biodiversidade. Este ciclo de comprar para descartar é um sistema viciado. E mesmo que a população humana seja consideravelmente menor, precisamos de quebrar este ciclo porque é prejudicial. As consequências do nosso desperdício fazem-se sentir de modo global e não apenas na região em que habitamos. Nos oceanos formaram-se várias ilhas, constituídas sobretudo por plásticos que usamos e deitamos fora nas diversas regiões do mundo e que se foram acumulando em alguns locais devido às correntes marítimas. A maior destas ilhas de plástico fica no Oceano Pacífico e tem uma superfície de cerca de 1.600.000 km².
uma área que corresponde à soma de França, Espanha, Finlândia, Grécia e Portugal. Quanto maior for a população humana e, claro, quanto mais intensa for esta nossa sociedade de consumo e descarte, maior é o uso que fazemos dos recursos naturais do planeta. Estes recursos podem ser usados por si só, mas também são úteis para obtermos outros produtos. É o caso da água, por exemplo. Existe imensa água no nosso planeta, mas cerca de 97% de toda a água que existe é salgada e não é própria para consumo. Não a podemos beber, nem a podemos utilizar para regar o que plantamos. Podemos, claro, construir centrais dessalinizadoras que permitem transformar a água salgada em água potável, mas esse é um método que é prejudicial para o meio ambiente e para a biodiversidade, em particular para os ecossistemas marinhos, devido às descargas para o mar de produtos químicos tóxicos e de outras substâncias resultantes do processo. Apenas 3% de toda a água que existe na Terra é potável e 70% dessa água é utilizada no setor agrícola. E ainda que haja conhecimentos ou tecnologias que permitem diminuir o gasto de água no setor agrícola, é um facto que a quantidade de água que temos disponível para consumo é limitada. E nós em casa também gastamos água. Os nossos hábitos de consumo, não apenas da água, mas no geral, têm um impacto negativo profundo na Terra. Atualmente, a humanidade precisa de quase 2 terras por ano para satisfazer as suas necessidades de consumo. Estamos a usar os recursos naturais do nosso planeta a uma velocidade quase 2 vezes maior do que a sua capacidade de regeneração. Estamos a viver acima das nossas possibilidades. Estamos a consumir mais do que aquilo que a Terra nos pode dar. Mesmo que haja uma diminuição considerável da população humana, é necessário que globalmente a nossa sociedade faça um consumo dos recursos naturais de forma mais responsável e sustentável. Uma maior população humana implica um maior consumo de coisas. Implica mais automóveis nas estradas, mais plásticos em circulação, mais eletricidade consumida, mais fertilizantes nitrogenados na agricultura, mais desflorestação, mais utilização de sistemas de ar-condicionado, e tudo isto implica a emissão para a atmosfera de mais gases com efeito de estufa. E o resultado é o aquecimento global. Provavelmente o gás com efeito de estufa que mais ouvimos falar é o dióxido de carbono, porque está relacionado com o consumo de combustíveis fósseis como o petróleo, o carvão e o gás natural, a partir dos quais obtemos produtos como a gasolina, os plásticos e a eletricidade. Mas a emissão de gases com efeito de estufa com origem antropogénica não se fica apenas pelo dióxido de carbono. Temos, entre outros, o óxido nitroso, emitido pelos fertilizantes agrícolas nitrogenados, e temos os hidrofluorcarbonetos, emitidos pelos sistemas de ar-condicionado. A redução da população humana seria um fator benéfico no que respeita à redução das emissões de gases com efeito de estufa, porque passaria a haver menos automóveis em circulação, menos necessidade de produzir plásticos, menor necessidade de produzir eletricidade, menor desflorestação, menos sistemas de ar-condicionado e por aí adiante. Mas mesmo que a população seja menor, continua a ser imprescindível que cada um de nós diminua as suas próprias emissões de gases com efeito de estufa. A poluição sonora é o ruído excessivo ou indesejado e que afeta a saúde física e psicológica e o bem-estar dos seres vivos que por ela são afetados. E é uma presença constante em muitas cidades. Tem origem no trânsito automóvel, nos aviões e nos comboios que passam, na maquinaria usada nas obras, no ruído proveniente de algumas indústrias e em diversas outras fontes. O trânsito automóvel é uma fonte principal da poluição sonora. E se a população humana global diminuir, também a poluição sonora diminui porque há menos automóveis nas estradas, menos aviões no ar e, no geral, menos ruído. E a saúde e o bem-estar de todas as espécies, incluindo a nossa, sai beneficiada.
As projeções das Nações Unidas indicam que a população humana global irá continuar a aumentar ao longo das próximas décadas, atingindo o valor mais elevado perto do final do século XXI. Os estudos apontam para que no ano 2100 a população humana se situa entre os 8.900 milhões e os 12.400 milhões de indivíduos, e nessa altura poderá estabilizar ou até diminuir. Há sempre variáveis envolvidas neste tipo de projeções e que podem alterar o resultado. No entanto, num cenário médio, as Nações Unidas apontam que no ano 2100 a população humana global seja constituída por 10.400 milhões de indivíduos. Por tudo aquilo que mostrei neste vídeo, a sobrepopulação humana é um fator prejudicial para o meio ambiente e para a biodiversidade. Mas claro que não se consegue diminuir uma população inteira de um dia para o outro. É um processo que demora décadas e nem sequer é garantido que depois do tal máximo que as projeções das Nações Unidas apontam para o final do século XXI não haja posteriormente um novo aumento populacional na Terra motivado por algum fator. Seja como for, é importante que se consiga diminuir a população humana global e que a sua quantidade se mantenha abaixo de um determinado máximo, de modo a permitir que a nossa espécie consiga interagir adequadamente e de forma equilibrada com a natureza e com as outras espécies. Nós não somos donos da Terra, somos apenas uma de milhões de espécies que habitam no planeta. Para diminuirmos gradualmente a população humana, podemos aplicar várias soluções. As religiões são uma força a ter em conta e, por isso mesmo, têm o dever de se irem atualizando no tempo, ir abraçando os desenvolvimentos e estar a par daquilo que de facto é necessário fazer pelo mundo em que todos moramos, incluindo lidar com as questões relacionadas com o meio ambiente e com a biodiversidade. No entanto, diversas religiões são contra o uso de métodos contraceptivos, não só, mas também como forma de aumentarem a quantidade de seguidores que recebem. Os seres humanos são parte integrante do planeta e não podemos separar-nos da natureza. Como tal, devemos saber aceitar e respeitar como nossos vizinhos todas as outras espécies que connosco partilham a Terra. E como já abordei neste vídeo, quanto maior for a população humana, menor é o espaço que sobra para a biodiversidade, mais são as espécies que são levadas à extinção e maior é o impacto negativo que temos nos ecossistemas naturais. Portanto, se a mensagem religiosa é pela criação e manutenção da vida, então há que incluir a vida de todos os seres vivos, de todas as espécies, e não apenas a vida humana. Há vários países que dão apoios económicos às famílias mais numerosas. Cada bebé humano é um potencial consumidor, mas é também alguém que vai contribuir para as pensões de reforma dos mais idosos. Portanto, quanto mais seres humanos houver, mais são as fontes de contribuição e de rendimento. Os governos dos diversos países, a par com os agentes económicos, são as entidades que gerem os destinos de um país e do mundo, e por isso devem estar empenhados na criação de um meio ambiente mais saudável e pleno de biodiversidade. Portanto, devem incluir nos seus programas formas de caminhar rumo a esse objetivo e aplicá-las, porque muitas vezes as ideias ficam apenas no papel. Dar apoios económicos às famílias numerosas pode ser uma forma de continuar o problema da sobrepopulação humana com as respectivas consequências negativas que isso transporta. A identidade, a cultura e a etnia de um determinado país, de uma determinada região ou de uma determinada comunidade devem ser mantidas. A sociedade humana pode e deve continuar a manter as suas diferenças culturais, mas deve sempre ter em atenção o planeta que partilha com outras espécies. Nós não precisamos de destruir o meio ambiente e a biodiversidade para viver. Em algumas sociedades, as mulheres têm poucos direitos porque estão sujeitas a determinadas regras que as excluem quase por completo da vida. Essas regras não lhes dão o direito de decidirem sobre variados assuntos que vão da política até à economia, passando por muitos outros.
É necessário que essas sociedades façam as alterações necessárias para darem às mulheres o poder de decidirem sobre as coisas, incluindo sobre o facto de quererem ou não ter filhos. E mesmo em algumas sociedades abertas à igualdade de género, existem diversos grupos de pressão que se opõem à liberdade de escolha das mulheres relativamente ao facto de tomarem decisões acerca do seu próprio corpo. É necessário haver igualdade de género. Não deve haver discriminações de qualquer tipo. Muitos seres humanos, em particular em algumas regiões do mundo, têm pouco ou nenhum acesso à informação e à educação, seja por terem fracos recursos económicos, seja por razões que se prendem com pressões culturais ou religiosas, seja por qualquer outra razão. Privar estes seres humanos de educação e, em particular, de informação respeitante ao planeamento familiar contribui para o aumento da população. E quanto maior for a população, não apenas o impacto negativo no meio ambiente e na biodiversidade é maior, como também a quantidade de recursos disponíveis e a quantidade de empregos que existem precisa de ser dividida por uma quantidade maior de indivíduos. E como consequência, a parte que cabe a cada um é menor e muitas vezes até nenhuma parte lhe cabe. No planeamento familiar não é apenas a questão económica, psicológica, de saúde ou de disponibilidade de tempo para cuidar dos filhos que está em causa. Nós temos de ver o cenário de forma mais global e não apenas num nível individual, familiar ou de comunidade. E por isso a consciência ambiental deve ser incluída nos programas de planeamento familiar de todo o mundo, incluindo as consequências da sobrepopulação humana para o meio ambiente e para a biodiversidade. A par com o melhor acesso à educação e à informação, as famílias e as comunidades menos favorecidas economicamente, em particular em algumas regiões do planeta com elevadas taxas de natalidade, devem ter acesso facilitado a métodos contraceptivos. Há muito que os seres humanos vão abrindo caminho nas ciências, nas artes, na filosofia, na agricultura, no desporto e em muitas outras áreas. Apesar disso, nós somos apenas uma de muitas espécies que habitam este planeta. Mas o nosso comportamento de sobreexploração dos recursos do planeta, de consumo e descarte desenfreado e de falta de respeito para com a natureza, torna-nos uma força destruidora dos ecossistemas e da biodiversidade. E as aves, os insetos, as plantas, os fungos, os anfíbios, os répteis, os peixes e por aí fora são apanhados nessa malha destrutiva. A humanidade age como se o planeta fosse apenas propriedade sua. Nós temos de ser ambientalmente responsáveis, temos de ser suficientemente adultos para compreender o planeta no seu todo e agir de forma adequada em relação àquilo que de facto é necessário fazer para resolver os problemas. E há várias coisas que podemos fazer para deixarmos de ser uma ameaça para os ecossistemas e para a biodiversidade. Uma dessas coisas é reduzirmos a população humana mundial. O planeta Terra é uma fantástica variedade de cores, formas, cheiros, sons e texturas. O Sol que nasce todos os dias é para todas as espécies e não apenas para a espécie humana.